Fala Brasil! Eu sou a Daíse e esse é o nosso Negócios de Sucesso. Nosso programa é uma realização da Integrity Contábil que você pode conhecer aqui através do QR Code na tela. O nosso convidado de hoje diz que a fé e a sabedoria são ferramentas para o sucesso. Ele é teólogo, escritor, professor e mentor. O nome do nosso convidado de hoje é Luciano Stein. Seja muito bem-vindo, Luciano. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Dai. É um prazer poder estar aqui com vocês, participando do Negócio de Sucesso. Muito legal. Luciano, eu sou uma pessoa que eu me considero cristã, né? Você aí como mentor e teólogo, enfim, sou uma pessoa que me considero cristã, então eu tenho muita admiração por pessoas que seguiram esse caminho de levar a palavra de Deus adiante, né? Então eu queria entender um pouco de você, como que você chegou nesse lugar de estar passando o conhecimento e a palavra de Deus para as outras pessoas. Nada que nós guardamos dentro do nosso coração ou mente que tenha realmente significado e ocupe um grande espaço em nosso interior consegue ficar parado dentro de nós. Nós colocamos isso em circulação. E como Jesus disse em Mateus 12:34, daquilo que o coração está cheio, disso a boca fala. O que Jesus está dizendo ali? Que você quer conhecer uma pessoa, ouça ela, que ela vai se revelar por dentro através da boca. Então, quando você tem um conteúdo que é divino, você vai falar do que é divino. E o que é divino contribui para o crescimento, a materialização de uma vida com qualidade e de um crescimento e prosperidade na vida. E vendo isso e fazendo da minha vida um laboratório, aplicando os princípios que creio, eu consegui primeiro me ajudar. E toda pessoa que se ajuda, ela se torna uma referência para quem precisa ser ajudado. Então eu primeiro me ajudei. Como? Eu me ajudei aplicando em mim aquilo que eu sempre disse crer. E ao fazer isso, pessoas que queriam gerar esses resultados e vendo, por me conhecerem, as dificuldades que enfrentei na vida, quiseram saber como é que foi que esse sucesso se materializou. E aí, a partir desse momento, comecei, então, ou me achei mentor, que é instruindo as pessoas a aplicar a fé que dizem ter. Bacana, bacana. Uma boa história aí de vida, né? Queria entender como que realmente tudo isso começou, né? Você fez teologia, né? Queria saber se você foi uma pessoa que cresceu na igreja realmente, ou que teve uma virada num momento da sua vida que te levou para esse caminho. Sim, eu nasci em um lar evangélico. Meus pais sempre foram muito apegados aos princípios e valores divinos. Eu, desde criança, meu pai me motivou a ler a Bíblia. Então eu fui crescendo nesse aspecto. Porém, a prática religiosa, por vezes, ela te disciplina a crer de acordo com a fé de outro. O que significa isso, independentemente da denominação religiosa que se tenha? É você começar a pensar ou acreditar que a única forma de chegar a Deus ou dar certo é de acordo com o modo como eu vejo. Essa prática é muito perigosa. E eu cresci entendendo que a Bíblia era um livro estritamente religioso e que, se Deus quisesse, Ele me dava. Se Deus não quisesse, eu tinha que aceitar que Ele não me deu. Mas porque eu não sabia o que fazer para que Ele me desse, ou para alcançar o resultado. E quando eu me vi quebrado, quando eu me vi sem resultados e sem perspectiva de resultados, o que eu sabia? O que eu realmente conhecia? Eu conhecia a Bíblia. E eu conhecia o Deus da Bíblia num aspecto religioso. Mas eu não conhecia o Deus da Bíblia num aspecto de materialização de promessas
que estão na Bíblia. Uhum. E aí eu comecei a ver os textos bíblicos no aspecto fora dos óculos de uma denominação. Uhum. Mas eu comecei a ver a Bíblia como ela realmente é, sem viés denominacional. Uhum. E aplicar esses princípios e conceitos na minha vida, fazendo de mim um laboratório. Uhum. E através disso, eu comecei a experimentar a fé bíblica sem influência religiosa, sem deixar de congregar, Sim. tá? Sem deixar de ter uma prática de fé, uma prática de culto, Uhum. sem deixar isso, mas saber extrair da Escritura o que ela realmente diz e não o que outros querem que eu acredite. Você fez a sua própria interpretação, né? Porque hoje o que acontece é que todo mundo tem uma interpretação da Bíblia, né? Então aí você fez a sua própria interpretação, mas tem algum nicho que você se enquadre? É que fazer a própria interpretação da Bíblia seria como que se eu quisesse que a Bíblia dissesse o que eu quero. Essa palavra, como é que eu faria essa palavra na aplicação para mim? Uhum. Eu faria assim, eu descobri o que a Bíblia diz para mim. Ótimo, você teve o seu entendimento. O que ela diz para mim. Uhum. O que ela realmente quer me falar. E aplicar isso. O grande problema das pessoas, quando se está diante de um texto bíblico, é qual? É você querer que Deus faça o que você quer. Mas não é assim que funciona. É eu que tenho que fazer o que está escrito ali. Uhum. Não o que eu quero que aconteça. Exatamente. E fazendo isso, eu consegui compreender verdades que, para mim, até então estavam ocultas. Olha só. E apliquei isso aos negócios. Ótimo. Falando na sua mentoria agora, né, no seu negócio, qual que é a relação da mentoria e a religião? A, a religião, ela tem um aspecto de instruir você a seguir uma fé coletiva. Os negócios, eles são individuais. A prática religiosa, ela é entre pessoas, mas os negócios é você que faz com pessoas. Como é que eu faço a separação? Eu tenho que entender como é que eu aplico a minha fé ao meu negócio. Como eu aplico os princípios que eu creio naquilo que eu estou fazendo. Porque geralmente a pessoa que procura aplicar fé nos negócios, ela vai e pede uma oração, ela faz uma promessa, ela se programa ou se disciplina a ir na igreja ou a pedir uma bênção para alguém, ela faz um voto, algo assim. E pensa que fazendo isso, ela será abençoada. Mas não é assim que a Bíblia fala. Os princípios eternos, os valores espirituais que estão nas Escrituras, dizem que existem práticas de fé que devem ser exercidas. E estas práticas de fé, elas estão ligadas com o seu caráter, com os princípios e valores que você realmente defende. E quando você consegue harmonizar o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Quando existe harmonia entre o pensamento, as palavras e as ações, você consegue aplicar uma verdade. Isso é tão forte, e esse é o principal problema de pessoas que dizem aplicar a fé ao trabalho e acabam quebrando, porque está cheio de gente falando em Deus no trabalho e quebra, e fica devendo. E vai à falência e não consegue honrar os compromissos financeiros. E ainda vai perguntar para Deus por que isso me aconteceu, se eu vou na igreja, se eu... As próprias igrejas que não dão certo, né? Isso, Um igrejas que exemplo. davam cheque sem fundo, não pagam as contas, boleto atrasado, protesto em cartório, e etc. E falando em Deus e pedindo dinheiro para as pessoas, dizendo, não, vocês são abençoados se vocês derem aqui. Sim. E a própria igreja está devendo. Exato. Por quê? Porque não há uma harmonização entre o que se pensa, o que se fala e aquilo que se faz. Você não harmoniza, você vai criar uma desordem no seu mundo. E os princípios eternos, os princípios divinos, eles determinam que aquilo que eu tenho na minha mente de maneira bem sólida e convicta
biblicamente é chamada de fé. A palavra é o principal agente divino para a criação. Tudo que existe foi criado pela palavra. Isso está escrito em Salmos 33, 6 e 9, Hebreus 11, 3, que a palavra de Deus criou tudo no céu e na terra. Então a palavra tem poder de criação. Ela tem o poder de criar uma atmosfera, ela tem o poder de criar um ambiente, de fazer algo acontecer. As nossas palavras, elas criam um mundo. Então, se você deseja ter um mundo sólido, preste atenção no que você está falando. Jó, ele diz assim, no capítulo 11, verso 12, diz assim, que assim como o ouvido prova as palavras, o paladar prova o alimento. O que Jó está dizendo? Por que ele conseguiu suportar aquela dor e sofrimento todo que suportou? Porque ele não aceitava ouvir o que não estava em harmonia com a mente, as palavras e as ações dele. Ele não aceitava ouvir. Porque aquilo que eu como determina a minha saúde e a minha força física. Sim. Aquilo que eu ouço determina a minha saúde e a minha força mental. Se você quer ser uma pessoa que tem uma mente sólida, forte e saudável, seja seletiva com aquilo que está ouvindo. Porque a pessoa que não é seletiva com aquilo que ouve, ela facilmente é contagiada pelo vírus da tristeza, da depressão, do medo, da angústia, das desilusões. A pessoa, ela tem o seu estado anímico derrubado. Por quê? Por aquilo que ouviu. Uma frase que eu falo é: o que te irrita te domina, né? Se você dá liberdade para um determinado tema que está te mexendo com você, aquilo vai acabar te dominando em algum momento, né? O que a gente tem muito hoje nesse mundo de redes sociais são os haters, né? E se você der muito assunto para hater, ouvir muito o que hater fala, vai acabar te dominando. Então você precisa fazer um filtro para ver ali o que é crítica construtiva e o que não é, né? Sim. Se você sabe ser seletivo com o que você ouve, o que você aceita ouvir, acaba determinando a sua saúde interior. Sim. Os nossos ouvidos, eles no sentido espiritual, o ouvido é o paladar da alma. Aquilo que você tem prazer em ouvir, você tem prazer em nutrir-se. Então, se eu quero ter uma dieta saudável, eu tenho que aprender a comer coisas que eu não gosto. E eu tenho que abrir mão de comer coisas que eu gosto. Salomão diz em Provérbios que as palavras do mexeriqueiro, fofoqueiro, são como preciosos bocados que descem até o interior do ventre. É aperitivo do churrasco. Você vai para o churrasco na casa de alguém e aí ele vem pãozinho com alho, uma linguicinha assada, aí vem o coraçãozinho, tá? Vem os quitutes. Você vai comendo um pouquinho de cada, você vai comendo. Sim. Quando chega a hora da picanha, do filé, da costela... Você já não está com tanta fome. não está com tanta fome. O que Salomão está dizendo? Se você começar a ouvir pessoas que têm conversas vazias e inúteis, quando você for ouvir alguém que é importante para você, tu não tem apetite de ouvir essa pessoa. Tu não consegue te conectar com o que ela está dizendo. Por quê? Porque você está ouvindo questões que são desnecessárias para o seu propósito, que não têm o valor agregado que você deseja. Porque ninguém vai comer um churrasco pensando no salsichão ou no pão com alho. Com certeza. A pessoa vai pensando na carne nobre, no principal. Mas ela perde o apetite porque foi descontrolada nos aperitivos. Se você não se regrar a dizer não para conversas inúteis, você não conseguirá aceitar as úteis que virão a você. A gente vai se abastecendo de informações, né? Então a gente precisa fazer uma seleção para não se abastecer de informações desnecessárias, né? Sim. Muito importante. Agora falando um pouco do nosso mundo atual, eu queria ouvir de você, porque a gente sabe que os médicos são essenciais, psicólogos também são essenciais em momentos de crise, e queria saber também
sobre essa questão espiritual, né, que você presta a sua mentoria, trabalha também com cura espiritual. Queria saber de você se mudou as pessoas que te procuram hoje, te procuram com comportamentos diferentes das que te procuraram antes da pandemia. Em geral, as pessoas que procuram soluções, elas fazem isso em qualquer momento da sua vida. Porém, as que já têm familiaridade com a sabedoria, elas procuram soluções quando vê que chegará um problema. Aquelas que não estão tão familiarizadas com a sabedoria, elas procuram uma solução quando estão diante de um problema que não sabem resolver. E aquelas que não são amigas da sabedoria, elas acabam se voltando contra a solução diante de um problema. O momento de pandemia é uma realidade muito parecida com essa, porque o mundo está vivendo uma realidade nova, que há 2 anos atrás ninguém imaginava que estaria ainda como está hoje. Sim. E as pessoas que buscaram soluções diante disso são aquelas que viram que a solução está dentro, ela não está fora. O livro de Provérbios, capítulo 27, o verso 19, Salomão está dizendo assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o interior do homem ao homem. O que ele diz? Você quer saber como é o seu rosto? Se olhe no espelho, você vai ver como é o seu rosto. Você quer saber como eu sou por dentro? Olhe como está a minha realidade aqui fora. A minha realidade externa, ela vai espelhar como é a interna. O momento de pandemia, diante de uma realidade externa que é maior do que a nossa força de enfrentamento, o que nós temos que buscar? Dentro, algo que materialize ao ponto de o que está acontecendo no mundo não me afete aqui dentro. Então eu tenho que tirar de dentro algo que sirva como escudo, para que interiormente eu não seja afetado. Essa época de pandemia, a minha área cresceu. Sim, porque é o que eu falei, né? Da mesma forma que a gente precisa de médicos, psicólogos, a gente também busca a cura espiritual quando algo não vai bem, né? Como é que se chamaria cura espiritual dentro de uma linguagem que as pessoas entendam sem ter conhecimento do espiritual? Eu uso uma linguagem chamada vício. O que é um vício? Vício é tudo aquilo que você sabe que é errado, mas não consegue deixar de fazer. Geralmente as pessoas atribuem vício a álcool, drogas e outras práticas. Mas o vício, ele é algo errado. O que é errado? Ele gera um resultado contrário ao que você deseja. Então tudo que você faz que é contrário ao que você deseja é um vício. E como é que é essa cura espiritual? Essa cura espiritual, ela é uma cura na mente, é uma cura mental. Como? Libertando as pessoas dos seus vícios através da mudança da maneira de pensar. Quando você começa a pensar da maneira certa, você se torna livre de tudo aquilo que impede você se tornar quem deseja ser. Essa é a grande cura espiritual, é a mudança do pensamento. Exatamente. Esse é o ponto, né? E eu queria saber de você, na sua opinião, qual foi um dos grandes ensinamentos que a pandemia nos trouxe? Que a vida é maior do que as vestes, como Jesus já disse. A vida é maior do que os bens. E Com que certeza. o valor das pessoas é muito superior ao que elas têm. Isso tudo que nós sempre soubemos em teoria, porque todo mundo sempre falou isso não é novidade para ninguém, mas a prática disso, a pandemia está ensinando que as relações entre nós, elas
devem ser mais aquecidas e mais sinceras. Vê, como é importante um abraço. Sim. A pandemia ensinou. Como é importante um contato, um convívio social. A pandemia ensinou. Como é importante você poder reunir a família. Com certeza. Hoje a gente dá muito mais valor, né? Essas coisas que a gente achava que eram tão pequenas. Então, todos esses aspectos triviais, eles tomaram uma importância gigantesca no nosso mundo hoje. Com certeza. Com certeza. Agora falando um pouco sobre a igreja, né? Que você também é pastor, né? Sim. Queria saber se você já sofreu algum preconceito por ser pastor. E aproveitando também, queria ouvir um pouco da sua visão sobre a igreja evangélica hoje no Brasil. Hoje, a minha prática pastoral não está mais relacionada à igreja ou a cuidado de um rebanho. Hoje eu sou mentor, eu tenho atividade profissional. Tá? Então eu não atendo uma igreja como um pastor de igreja. Eu continuo porque isso é um dom inalienável, né? Claro. Mas não tenho essa prática mais de atendimento. Hoje eu sou pastor individual das pessoas que querem ter crescimento espiritual, independentemente da denominação que ela possua, seja um católico ou evangélico. Não trabalho a questão religiosa. Mas a perseguição ou bullying religioso, isso tem em todas as atividades profissionais. Não há novidade para mim nisso. E até porque as carreiras que de alguma forma sofrem preconceitos é porque alguns membros dela deram motivo para isso. Sim, que Tá? aí acaba generalizando, né? E a má fama cai sobre todos. Então, essas coisas sim acontecem. Mas a igreja hoje, ela está aprendendo com a pandemia. As igrejas estão aprendendo com a pandemia. Porque elas tiveram que aprender a grande missão de Jesus. A igreja hoje, ela estava, até a pandemia, ela estava muito dentro das quatro paredes. Quando que Jesus mandou ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele mandou ir ver o pobre, o necessitado, aquele que estava preso e foste ver-me, estava enfermo e visitaste. Jesus mandou ir até onde estavam as ovelhas e cuidar delas. E a igreja hoje, ela esperava que as ovelhas viessem trazendo o que precisavam. Havia uma inversão nos valores bíblicos. Hoje a igreja aprendeu, pelo menos as que não aprenderam vão passar por um processo de encolhimento. As que aprenderam a voltar à missão original são aquelas que agora estão vivendo o mundo fora das paredes do templo. Isso é uma grande lição para o evangelho hoje. Perfeito, perfeito. Queria que você também contasse para a gente, dividisse um pouco, um lado pessoal, o que você faz para reabastecer a sua própria fé. Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. No que você tem fé? Se você tem fé em Deus, você vai ouvir falar a respeito de Deus. Se você tem fé no amor, você vai ouvir falar no amor. Se você tem fé na verdade, você vai querer ouvir verdades. Sim. Se você tem fé na justiça, não no judiciário, é diferente, tá? É diferente. É diferente. Se você tem fé na justiça, tá? Que é diferente do judiciário, tá? Justiça é divina, é padrão divino e tal. Se você tem fé na justiça, você vai querer ouvir falar sobre justiça. Tudo aquilo que você ama, você quer ouvir. Tudo que você valoriza, você quer ouvir. As pessoas que você ama, você quer ouvir elas. Você quer saber como elas estão. Sim. Você se importa com elas. Então, para eu reabastecer a minha fé, eu procuro ouvir aquilo que eu creio. Eu procuro estar em um ambiente que tenha uma atmosfera que promove o que eu creio. Eu procuro prestar atenção no que me torna melhor naquilo que eu realmente creio.
Esse é o grande desafio, né? Quando a gente está passando por um momento difícil, é justamente isso. É parar um pouco e ver o que te faz bem, porque é um momento que a gente está muito vulnerável a retroceder, né? A gente não poderia terminar melhor o nosso programa com essa história maravilhosa e você compartilhando toda a sua sabedoria com a gente. Muito obrigada. Foi uma honra e um prazer imenso tê-lo aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, é um prazer. Que Deus abençoe e prospere o trabalho de vocês e que sejam um sucesso os negócios que vocês promoverem aqui também. Amém. E que o Senhor também continue abençoando o Senhor em toda a sua trajetória e que os seus ensinamentos cheguem a cada vez mais pessoas. Obrigado. Muito obrigada, Luciano. Esse foi o nosso Negócios de Sucesso de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu te espero na sexta-feira que vem, às 9 horas da noite, aqui na TV Com Brasil. Muito obrigada.